Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom Ubrahá, paz e bênção sobre a sua vida. Mais uma vez, este programa chega até você através desta emissora. E é uma alegria muito grande trazer a palavra de Deus ao seu coração. Onde quer que você esteja certo que Deus vai falar com você nesta hora. Jeremias, o profeta, diz: ouvi e a vossa alma viverá. Então, ouça a palavra de Deus, mas abra o seu coração, tire as resistências. Não abra apenas a sua mente, abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Porque se você ouve a palavra de Deus, Deus toca a sua vida. E o seu coração estando aberto, a palavra toca não somente o seu intelecto, mas toca o seu espírito. E você recebe novidade de vida, você recebe a bênção do Senhor, você recebe a direção, você recebe livramento, você recebe proteção divina, você recebe o cuidado, a orientação do Senhor, a direção que você precisa para a sua vida. Você que está perdido, sem direção, não sabe o que fazer, um momento como este, o Espírito de Deus, ele pode te dar uma palavra muito especial, mas você tem que abrir o seu coração, você tem que ouvir e dizer: fala, Senhor, o teu servo ouve. Uma certa vez, um menino chamado Samuel, em hebraico Ishmael, quer dizer ouvido por Deus, ou ouvido de Deus. Ele estava deitado, ele era pequeno ainda, mas fizeram para ele uma mitra, vestes sacerdotais, e aquele menino ali, ele servia perante Eli, o sacerdote, mas a palavra hebraica ali quer dizer ele ministrava, e o menino Samuel ministrava, só que Samuel, ele não conhecia Deus. E o Eli, o sacerdote daquela época, ele conhecia a Deus. E um dia o Senhor falou com Samuel, quando ambos, Eli já havia deitado para dormir, e o Samuel também. E a Bíblia diz que o Senhor falou a Samuel, e Samuel ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. Ele levantou e ele foi para Eli, o sacerdote, e perguntou: por que tu me chamas? E ele se apresentou, porque ele estava ali para ser treinado, ele estava ali para servir a Deus. A sua mãe, Ana, havia pedido um filho, e a Bíblia diz que no tempo certo, Ana tomou a Samuel e o entregou a Deus. Ele era fruto de oração, resposta de oração. E o Samuel estava ali, mas o Samuel não conhecia a Deus. E o Eli, ele instruiu a Samuel: não te chamei, vá dormir, volta para a tua cama. E o Samuel foi dormir novamente. Quando deitou-se, ele ouviu novamente aquela voz: Samuel, Samuel. Ele foi novamente ao sacerdote, a Eli. Eu não sei se por 2 ou 3 vezes, acredito. E finalmente, aquele sacerdote, o Eli, aquele homem já com uma certa idade, ele entendeu, ele compreendeu, um homem de discernimento, homem que andava com Deus há muitos anos, ele entendeu que Deus estava chamando o menino. Mas só que o Samuel não conhecia Deus, e ele não sabia também que Deus estava falando com ele, não sabia que Deus falava com uma criança. Mas Deus fala com crianças, fala com idosos, ele fala com você nesta hora, ele fala comigo enquanto eu estou levando a você esta palavra. Deus está falando comigo, porque esta mesma palavra que eu te levo agora, eu dependo dela, não sou melhor, maior que você. A diferença é porque sou um sacerdote, tenho um chamado, e o meu chamado, a minha vocação é pregar o Evangelho. Então, o Eli instruiu a Samuel, dizendo: vá deitar-te, e há de ser que quando o Senhor te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra ouvir ali quer dizer chamar.
da expressão em hebraico que quer dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Isso quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, isto é, ouve Israel. Quando Samuel disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve, isto é, Senhor, eu estou te ouvindo, pode falar que eu te obedecerei. Ele nem sabia o que Deus ia falar com ele, mas o coração dele já estava aberto, porque o Samuel, apesar de pequeno, mas ele já amava o Senhor, ele amava a Deus, ele foi instruído, sua mãe todos os anos subia àquela cidade para levar uma roupa nova para ele, uma túnica nova para ele, e dizia, olha, você nasceu para servir a Deus, Deus tem um plano na sua vida. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar com você, é que a mesma coisa que Ana instruiu a Samuel, eu posso dizer que Deus, ele tem um plano na sua vida. Mas eu não estou falando de uma forma tão, sabe, eu não sei nem como dizer, mas eu gostaria de dizer de uma forma específica. Porque às vezes alguém diz para você, Deus tem um plano na sua vida, mas de uma forma tão geral que você não entende nada. Mas é isso mesmo. Deus, ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito. E quando você não encontra Jesus, enquanto você não tem uma experiência viva com o Senhor, Deus, ele não pode revelar este plano, esse propósito na sua vida. Mas quando você se encontra com Deus, quando você abre a palavra, abre o seu coração para a palavra de Deus, Deus, ele fala com você. Ele te dá uma experiência, em primeiro lugar, para que você o conheça. Não, aquelas dúvidas que você tem de Deus, aquele Deus distante, aquele Deus que você olha mais para um mundo conturbado, cheio de perturbações, incertezas, de misérias, e aí nós começamos a colocar toda a culpa, Deus é culpado, Deus... Sim, nós ficamos colocando em xeque a justiça de Deus. E nós sabemos que hoje o ser humano, ele tem no seu coração uma grande amargura, ele tem amargura, ele tem ressentimentos, ele tem, assim, uma ideia errada de Deus. Pastor, você entende Deus, entende as coisas de Deus? Eu não. Eu aceito pela fé, pela palavra de Deus, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, eu entendo o seguinte, que Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem algo que ele estabeleceu, ele tem uma meta que ele estabeleceu, o seu plano eterno. E eu entendo o seguinte, o diabo querendo ou não, ou aqueles que servem o diabo querendo ou não, esse plano de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus e selou esse plano com o sangue do seu Filho, e isso vai se cumprir. Isso vai acontecer. O diabo querendo ou não, aqueles que servem as trevas querendo ou não, o propósito de Deus há de se cumprir. Então você tem que entender isso, senão você vai ser uma pessoa revoltada com Deus, você não vai entender nada. Há tanta coisa que não entendo, mas eu não vou ficar perguntando a Deus, porque senão eu vou fazer... A única coisa que eu vou fazer na vida é ficar perguntando coisas para Deus. Então aquilo que eu não entendo, eu aceito pela fé, mas eu nunca vou duvidar da justiça de Deus. Por que tanto sofrimento? Por que tanta miséria? Por que tanta morte? Por que tanta fome? Uma certa vez estava conversando com um irmão em Cristo, e ele realmente muito inteligente, e às vezes ele me dava algumas apertadas. Eu falei, puxa, eu estou encurralado, literalmente. E ele dizia o seguinte, olha, se Deus é grande, poderoso, bom, maravilhoso, justo, santo, porque, e você vê na televisão esses dias, aquelas crianças morrendo na África. Porque aquelas crianças ali só com pele e ossos. Aquelas crianças morrendo, por que tantas guerras? Por que tantas injustiças? Eu digo, olha, isso aí não é culpa de Deus, não. Se os homens poderosos do mundo quisessem, eles mandariam caminhões de navios, ou digo, toneladas de comida, de mantimento, de alimento, através de navios, e chegaria ali para a África e mataria a fome de todos aqueles homens.
Uma certa vez eu estava numa igreja nos Estados Unidos, não sei se era uma igreja presbiteriana, e uma irmã disse-me, uma irmã em Cristo disse, olha, aqui tem tantos ricos, mas tantos homens ricos, que se alguns deles juntassem aqui, eles poderiam resolver o problema talvez de metade ou um quarto da África, de algumas nações da África. Eu fiquei impressionado, falei, puxa, mas tem homens ricos assim? Tem sim. E disse o seguinte, se eles quisessem, então está no poder do homem. Se o homem quisesse, ele poderia parar de brigar, parar de fazer armas. Se o homem quisesse, ele poderia parar de fabricar drogas. Ele poderia viver na paz. Mas o homem não quer. Você pode ver que Deus ele criou tudo original. Todas as coisas que Deus criou tudo original. E essa bagunça que tem aí não tem nada a ver com Deus. Então, se aquelas pessoas que têm muito pudessem repartir um pouco aqueles que não têm nada e incentivá-los, né? Não somente dando o peixe, mas dizendo, olha, eu vou te dar a vara de pescar. Mas isso não tem acontecido. Então nós queremos atribuir tudo a Deus, que Deus é culpado, e o diabo vai confirmando, dizendo amém, amém é verdade, e o homem vai caindo nessa mentira satânica e vai atribuindo a Deus tantas misérias. Tudo que está acontecendo hoje e que já aconteceu é fruto do pecado do homem. As misérias, as desgraças que acontecem no mundo hoje é fruto da desobediência do homem. A imoralidade, o pecado, tudo que existe hoje tem trazido juízo, condenação para a humanidade. Mas o homem não pergunta isso. Será que Deus está satisfeito? Porque Deus estabeleceu os seus mandamentos. Deus estabeleceu as suas leis. Por exemplo, os mandamentos de Deus são cercas, são proteção. É proteção divina para nós. Suponhamos que você vai ali nas cataratas do Iguaçu, não é isso mesmo? Ali no sul do país, divisa com a Argentina. E você vai, uma certa vez, foi fazer um curso na Argentina e nós passamos por ali. E aquela senhora, né, a aeromoça, diz, olha, estamos passando por cima da Foz do Iguaçu, olhem as cachoeiras. E dá para ver uma visão incrível. Era algo assim, fantástico. E suponhamos que você vá fazer uma visita ali naquele lugar. Naquele lugar, você anda até próximo aos abismos. Mas quando você chega bem à beira do perigo, sabe que tem lá? Algumas correntes, algumas cercas. Alguém poderá dizer, mas que esses caras daqui são chatos demais. Deveria deixar que eu me aproximasse mais. Eu quero ver mais. Mas alguém que viu aquilo ali, estudou aquilo ali, disse, olha, para a proteção dos visitantes, precisa-se de cercas aqui neste lugar. E sem essas cercas, quantas pessoas já não teriam morrido ali naquele lugar? Então, alguns vão reclamar das cercas, que são os mandamentos, que são proteções, mas outros vão dizer, graças a Deus, porque se eu me escorregar, eu posso segurar aqui, e eu não vou cair, me espatifar no abismo e perder a minha vida. Enquanto muitos reclamam das leis de Deus, que é para proteção, outros dão graças a Deus dizendo, eu estou vivo porque eu obedeço às leis de Deus. E as leis de Deus não são apenas para proteger o homem aqui na terra. Ela livra os homens, ela livra o homem de cair no abismo do pecado e cair na condenação eterna e sofrer julgamento eterno e sofrer juízo eterno. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E diz também, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom do Senhor, é o dom gratuito, é a vida eterna. Então, os mandamentos de Deus, que você não obedece, que você quebra, que você não gosta, são para a nossa proteção. E o mundo está assim exatamente porque nós não obedecemos a Deus. Nós quebramos a lei de Deus. A Bíblia diz, não matar, não roubar, não furtar, não adulterará, sabe? Fala, honra pai e mãe, e vai dizendo os mandamentos, só esses mandamentos, isso corresponde à lei humana, aquilo que Deus nos deu, porque senão nós vamos nos digladiar e vamos nos matar uns aos outros. É exatamente isso que está acontecendo. Então, voltando aqui, para você não pensar que estou perdido, quando você faz uma aliança com Deus,
Quando você entende a voz de Deus, você passa a compreender Deus. Quem Deus é? Qual é o plano dele para a sua vida? Samuel, ele não sabia, ele não conhecia Deus. O Eli disse para ele: olha, Samuel, você vai ouvir novamente aquela voz te chamar. E Deus estava chamando o Samuel numa voz normal, porque o Eli não tinha, o Samuel não tinha estrutura para ouvir a voz original de Deus. Deus falou com ele com uma voz próxima à voz do Eli. Depois Deus se revelou a ele e Samuel pôde conhecer Deus como ele é, da forma que Deus pode se revelar a uma pessoa. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus como ele é. Isso é, Deus na sua totalidade, no seu esplendor, na sua glória, no seu poder, na sua excelência total. Ninguém tem estrutura para ver a Deus. O único homem que viu Deus face a face, um deles foi o Abraão. A Bíblia diz que Abraão falava com Deus como um amigo fala com o seu amigo, face a face. Mas eu creio que Deus ali, ele falava face a face com Abraão, mas Deus ele se limitou. Ele conversava com Abraão de forma limitada, porque o Abraão ele não podia ver Deus face a face da forma que Deus é. Por isso que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus como ele é. E o Moisés, uma certa vez, ele estava com tanta sede de Deus, que ele pediu a Deus que ele queria ver a glória de Deus. Ele já tinha visto o mar vermelho se abrir, ele já tinha visto os milagres, sinais, prodígios e maravilhas de Deus ali no Egito, o julgamento de Deus sobre aquela nação. Ele tinha visto tanta coisa, ele tinha visto o Sinai fumegar, ele tinha recebido a lei de Deus, ele tinha visto a glória do Senhor no topo do Sinai, mas agora ele estava querendo ver a glória de Deus. Ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. Olha, pedir isso realmente é um pouco perigoso, mas aquele homem, ele conhecia Deus e sabia que poderia fazer tal pedido. Aquilo poderia custar um pouco caro para Moisés. Mas Deus disse para Moisés, seu amigo, seu servo, dizendo: você é tão obediente que eu vou te conceder um pedido que não é comum. E naquele momento nós sabemos que Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha. Coisa linda, não é? A sabedoria de Deus em proteger o seu servo. E a Bíblia diz que o Senhor passou e Moisés viu o Senhor de costa. Talvez Deus se revelou ali o máximo que ele pudesse revelar para uma pessoa, um ser humano mais consagrado. E o Moisés começou a gritar. Foi um berreiro, você pode ver lá nas Escrituras, ele chamando Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus cheio de perdão, Deus que guarda a sua misericórdia. E Moisés começou a gritar, e olha que ele nem viu a face de Deus na sua totalidade. Então, o Samuel não conhecia Deus. Mas o Samuel foi um homem que ele passou a conhecer a Deus. Porque o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ela é paulatina. Ela começa hoje na sua vida e você vai continuando em conhecer a Deus. Porque a palavra diz, devemos conhecer e devemos prosseguir em conhecer a Deus. Grande parte do povo de Deus tem problema, e o problema do povo de Deus é não conhecer a Deus. Não conhece a Deus e não conhece as Escrituras, a palavra do Senhor. Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras sagradas. Jesus falou em João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha como Jesus falou, ele diz: olha, examinem as Escrituras. Ele diz: olha, essa palavra examinar aí, de examinar as Escrituras, é a palavra garimpar. É alguém que procura ouro. E você não procura ouro com pressa. Você tem que ter muita paciência. Você não vai achar um Deus instantâneo. Tudo hoje é instantâneo. Tudo é instantâneo. Mas você não vai achar Deus: olha, vem cá correndo, eu estou com pressa, vem cá, olha, como café, chá, comida instantânea, tudo. Nós temos tudo instantâneo. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não é instantâneo. Ele diz: examine as Escrituras, examine a palavra, que ela vai testificar de mim. Jesus estava falando que ele estava na palavra, ele estava ali, mas nós não conhecemos.
Então nós temos este problema. A revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, você começa hoje, você vai como Samuel, você ouve a voz de Deus, você confunde a voz de Deus com a voz do homem, como Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Mas sabe de uma coisa, depois o Eli sabia, o Samuel sabia quando Deus falava com ele, quando ele ouvia a voz de Deus. Eu quero ler um texto para você, interessante. Eu fiz uma introdução longa, mas eu creio que essa palavra é uma palavra rema ao seu coração. Eu gostaria de falar que quando você entende, quando você abre o coração para Deus, você precisa de uma coisa, você precisa de fidelidade. Você precisa se apegar a este Deus que você conheceu. Deus, ele se revela, ele se manifesta ao fiel. Deus se manifesta àqueles que guardam a sua palavra. Jesus disse, eu me manifestarei a ele. Ele fala claramente, eu me manifestarei a ele. João capítulo 14. Ele fala claramente que ele vai se revelar àqueles que guardam a sua palavra. Então, o segredo de andar com Deus é a fidelidade. Nós sabemos que hoje muitas pessoas conhecem a Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs. Muitas pessoas dizem que amam a Deus. Mas, infelizmente, na prática, isso não é uma verdade. Ou isso não é verdade. Porque só vão permanecer aqueles que são fiéis a Deus. A Bíblia diz que em Deuteronômio, capítulo 4, eu gostaria de ler esse versículo que eu gostaria de ter lido desde o começo, mas de propósito ficou para este momento. Deuteronômio 4:4 diz, mas vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, todos estáis hoje vivos. É Deuteronômio capítulo 4, verso 4. Esse texto estava lendo uma certa vez o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco, ou chamada Lei ou Torá, são 5 livros. E quando eu passei por esse versículo, eu disse, meu Deus, isso aqui é uma grande revelação. É um versículo que fala por toda a lei de Moisés. Ele estava dizendo o seguinte, que o povo de Israel havia saído do cativeiro. O povo de Israel havia ficado praticamente cerca de 400 anos, um pouco mais de 400 anos ali no Egito. Uma nação que se tornou escrava. Uma nação que agora estava humilhada. E Deus disse, olha, eu vou tirar vocês daqui. Deus se revelou ao povo de Israel. Deus se revelou àquela nação através de Moisés, com sinais, prodígios e maravilhas. E ele tirou aquele povo do Egito. E disse o seguinte, eu vou tirar vocês para a terra que mana leite e mel. Alguns dizem, estava vendo uma propaganda, o cara falando assim com tanta convicção, terra que emana leite e mel. Eu disse, misericórdia. Meu irmão, é terra que mana leite e mel. E quer dizer o seguinte, mana quer dizer que flui suavemente. É terra de abundância, terra de riqueza, terra de fartura, terra de bênção, sem medida. Então, Deus disse, eu vou tirar vocês daqui e levar vocês para a terra que mana leite e mel. Aí é uma expressão, Deus está dizendo, olha, essa terra é uma terra abençoada. É a terra de vocês, onde vocês vão estar felizes, onde vocês vão ter paz, onde vocês vão ter prosperidade, onde vocês vão ter a minha bênção. Porque leite e mel era uma coisa assim muito comum para o povo. As crianças precisavam de leite e o mel era a força das pessoas. Agora dizem aqui que não é mel de abelha, parece que é mel de tâmara. É algo interessante, você tem que saber isso. Essa semana que vem, dia 10, 11, agora nós estamos subindo a Israel, nós vamos para a festa dos tabernáculos, e aqueles que irão, eles vão aprender muita coisa sobre isso. Alguns textos que a Bíblia fala sobre Israel, que às vezes nós não entendemos o significado disso. E Deus diz, olha, vou tirar vocês daqui, e vou levar vocês para a terra prometida. E o Senhor, ele teve que realmente fazer uma coisa com o povo de Israel. Pastor, o que foi que Deus teve que fazer com o povo de Israel? Mudar a mentalidade
daquele povo. Como, pastor? Dando para o povo a sua lei. Então, antes de ir para a terra prometida, Deus passou com o povo dizendo: vá para o Monte Sinai, lá vocês irão receber a minha lei. Então, eles estariam tirando da cabeça deles a mentalidade de escravos, que era filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravos. Então, Deus não queria uma nação de escravos. E Deus disse: olha, eu vou levar vocês, eu vou limpar a cabeça de vocês. Não é verdade? A Bíblia diz no Novo Testamento que nós temos a mente de Cristo. Isso é, nós temos uma cabeça nova, temos pensamento novo. E Deus diz: olha, eu tenho que limpar, tirar essa mentalidade escrava da cabeça de vocês. Mas depois eu vou introduzi-los numa terra. Olha, uma certa vez nós estávamos no Egito, e mais ou menos do Cairo, um pouco próximo de Cairo, nós pegamos um ônibus e viajamos, pegamos o ônibus de manhã, bem cedinho, e viajamos o dia todo. E fomos chegar escurecendo no Monte Sinai. É muito chão. Você sabe, nós rodamos o dia todo, sem parar. Viajamos o dia todo. E aquele lugar é o lugar que o povo de Israel passou, acampou. Dizem que, claro, nós fomos até o Egito, até o Monte Sinai. Agora, no outro dia, nós saímos do Monte Sinai, bem cedinho, de madrugada, e quando chegamos na Galileia, foram mais, o dia todo. Nós viajamos, saímos bem de manhã, e quando foi mais ou menos 7 da noite, nós saímos na Galileia, chegamos na Galileia. Então é muito chão, é muito estrada. Então disse que daquele tempo, o povo de Israel, do Egito, até chegar à terra prometida, levaria no passo do gado 6 meses. 6 meses. Alguns dizem 6 semanas. Bom, vamos aqui, não, nem tanto, nem pouco, nem muito tal, mas vamos colocar uma coisa assim dentro da realidade. No passo do gado, seriam 6 meses. De 4 a 6 meses. Para assim sair com crianças, com gado, sabe, parando, indo, caminhando, em linha reta. Isso é, num propósito de uma meta, chegar à terra prometida. 6 meses. Por causa da murmuração, por causa da rebeldia e, acima de tudo, por causa da incredulidade, Deus teve que passear com aquele povo ali por 40 anos. Deus mandou o povo, em Números capítulo 13, ver a terra prometida. O povo passou 40 dias e Deus disse: por cada dia vai ser um ano. Então vocês murmuraram, vocês ficaram 40 dias na terra. Vocês levaram 40 dias para ir espiar a terra e trazer um relatório negativo. Então vocês vão ficar 40 anos, por cada dia um ano. Foi uma tristeza muito grande. Mas aquele povo morreu no deserto. Aquele povo que saiu do Egito, da idade de cerca de 20 anos para cima, está em Números 13 e 14. Todo aquele povo acima de 20 anos para cima morreu, foi sepultado no deserto. Os 2 únicos homens que saíram do Egito e entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Porque Moisés ele levantou 12 homens das tribos de Israel, mas 10 infamaram a terra, contaminaram o povo e levou o povo à murmuração. E Deus viu que não podia deixar escravos entrar naquela nação. Deus queria uma nação de homens e mulheres livres. Livres na palavra, livres no conhecimento do Senhor, livres na fé. Então a incredulidade, ela nos deixa no deserto. A murmuração nos deixa prostrados no deserto. Agora a Bíblia diz o seguinte: eu vos levarei para a terra prometida. Então, esse povo, com exceção do Moisés, do Josué e Caleb, que foram os únicos acima de 40 anos, acima de 20 anos, que entraram na terra prometida, toda essa geração da época de Josué e Caleb morreu no deserto. Então, praticamente, só a juventude, ninguém mais, só a juventude, que saiu do Egito, entrou na terra prometida. Agora, esses jovens
que tinham 20 anos, dessa idade, quando lá em Números 13 aconteceu esse episódio, certamente se passaram agora cerca de 40 anos, essa turma aí já estava com cerca de 60 anos de idade. E esse versículo aqui, em Deuteronômio capítulo 4:4, eles estão olhando a terra prometida. Eles estão na boca, na porta de entrada da terra prometida. Eles estão ansiosos. Eles já peregrinaram por muito tempo. Eles comeram maná por 40 anos. E eles estão dizendo: Pai, agora eu quero minha horta, eu quero meu gado, meu leite, eu quero minha fazenda, minha casa, meu jardim, eu quero minha cama, eu quero. Deus disse: é verdade, é tempo. Porque no tempo Deus disse: você tem direito, a bênção é sua. E nós sabemos de uma coisa. Deus levou Moisés e disse: olha, eu vou mostrar que daqui para frente é o limite da entrada da terra prometida. E o Moisés, ele deu uma palavra tão forte. Aquele povo, aquelas mulheres, os homens, os velhos, as crianças, os meninos estavam ali, quando falo velho, de 60 anos, né? Porque os outros todos morreram. Os únicos velhos ali, certamente, eram o Josué e o Caleb. Eles deveriam ter na idade de 80 anos nessa época. Porque o Josué deu herança para o Caleb. Eles tomaram posse. E o Caleb tinha 80 anos quando ele tomou posse. Então, nós sabemos que esses nossos irmãos na fé, eles estão ali esperando uma palavra de Moisés. Eles estão esperando alguma coisa. E Moisés abre a boca e sai esse versículo aqui. Olha, em outras palavras, vocês ouviram e viram o que aconteceu com os incrédulos, com aqueles que poderiam estar aqui e não estão. Eles deveriam estar aqui, mas eles não estão. Por quê? Eles agiram diferente. Eles deixaram de confiar no Senhor. Eles deixaram de confiar em Deus. Então, porque eles deixaram de confiar em Deus, eles se prostraram, eles foram sepultados no deserto. E eles não tiveram o privilégio de ver cumprir em suas vidas as promessas de Deus. Porque o incrédulo, o murmurador, aquele que duvida, ele não recebe promessas. Ele fica ouvindo os testemunhos daqueles que recebem as promessas. Mas o Moisés diz: mas tem uma coisa, mas vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Olha que palavra forte. Ele diz o seguinte: olha, eles escolheram morrer no deserto pela incredulidade e pela murmuração. O mesmo teste que eles passaram, vocês passaram também. Mas vocês fizeram uma coisa diferente. Vocês se apegaram a Deus. Eu poderia estar começando a mensagem agora sobre apegando-se a Deus. Em que você está apegado? Seu dinheiro, é importante ter dinheiro, o seu carro, a sua posição. Você está apegado a quê? A sua fama, a sua riqueza? Quem sabe? O seu intelecto, sua razão? Quem sabe? Eu não sei. Quem sabe você está apegado com tanta força a uma coisa que realmente não vai te ajudar. Mas a Bíblia diz que aquele povo se apegou no Senhor. Aquele povo diz: Senhor, nós não temos outra saída. Ou nós acreditamos, ou nós vamos nos espatifar, literalmente. E eles disseram assim: nós escolhemos nos apegar ao Senhor. E se agarraram. Se apegar é se agarrar, não é verdade? É como uma pessoa que está afogando, no desespero, alguém chega lá para salvá-la, ela se apega, ou numa boia, ou alguma coisa, ela se apega de uma forma tão forte que ela leva a outra pessoa, não é? Só que carregar o Senhor para o fundo é impossível. Deus faz o contrário. Quando Pedro estava afundando, Jesus foi lá e puxou. Pedro jamais puxaria Jesus, porque Jesus andava sobre as águas, Jesus andava pela fé. Então Jesus puxou Pedro, ele estava afundando. Eu creio que naquela hora Pedro se apegou na mão de Jesus com tanta força
que disse assim: eu não te solto por nada. Aquele homem que conhecia o mar da Galileia, que pescou ali a vida toda, desde criança, agora estava bebendo aquela água, nunca soube o gosto, porque sabia nadar certamente, e agora nem lembrava que sabia nadar, e bebendo a água do mar da Galileia toda. Ainda bem que ele deixou a água lá para a gente ir no barco, né? Porque nós vamos ter um passeio no mar da Galileia de barco. Falei, que bom que o Pedro não bebeu a água toda do mar da Galileia, deixou um pouquinho para a gente aqui, né? Mas ele se apegou no Senhor, ele segurou nas mãos do Senhor, e ele foi salvo. Aquele povo fez a mesma coisa. Quando a luta vem, você tem que se apegar ao Senhor, se apegar à palavra, ao jejum, à oração, clamar, buscar a Deus com mais intensidade, acreditar mais, se afastar do carnal, se apegar a Deus é a saída. E um dia você vai ouvir essa palavra: olha, você se apegou a Deus, você se apegou ao Senhor, olha a recompensa. A Bíblia diz assim: todos, essa expressão todos aqui é muito especial, todos vós, todos, sem exceção. Isso é, não teve um que se apegou a Deus e que morreu prostrado no deserto. Todos os que se apegaram a Deus, a Bíblia diz que hoje estáis vivos. Eu não sei se você está se apegando a Deus, eu não sei em que você está agarrado. A tempestade vem, as situações adversas estão aí para todo mundo, é promessa dos últimos dias, mas uma coisa eu sei: você tem que se apegar a Deus. É a única saída, é o único caminho, não tem outra saída. Vai chegar momento que a humanidade vai se dividir em dois grupos, igual os dois ladrões da cruz, não é verdade? O Dimas e o Gestas. O Gestas ficou lá murmurando, blasfemando, e o Dimas também. Mas aí o Dimas olhou para Jesus e diz: mas esse aí não fez nada, nós estamos pagando pelos nossos pecados e não fizemos nada, e ele não fizemos coisas ruins, nós somos merecedores, malfeitores, mas esse homem nada fez. E começou a repreender o seu colega, né? O Dimas, o bom ladrão. Bom ladrão é aquele que não rouba a gente, né? Mas ele é chamado de o bom ladrão, viu? Eu não sei se tem bom ladrão. Bom ladrão é aquele que se converte, né? Para de roubar. E nós vemos que o Dimas se converteu. E ele falou com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele se apegou com Jesus porque ele não tinha mais nada. Ele diz: colega, ó, tô fora, viu? A partir de agora, você nasceu nessa e vai morrer nessa, então vai. Mas eu vou mudar. Eu vou me apegar ao Cristo vivo, poderoso. E ele se apegou a Jesus com toda a força e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então isso é muito importante. Não deixe para apegar-se a Deus na hora da morte, depois que você não pode fazer mais nada, né? Fez tanta miséria. Deus te aceita, Deus vai te aceitar, mas se apega a Deus agora, corre para Jesus. A Bíblia diz: mas vós, interessante, não é? Um dia você vai ouvir isto. Mas vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Um dia Deus vai nos chamar como igreja e vai nos colocar não sei aonde, num lugar, e Ele mesmo vai dizer assim: mas vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E não vai ser uma vida terrena. Deus vai estar dizendo: vocês estão vivos, vós estáis vivos, vivos para a eternidade. Enquanto milhões descerão o lago de fogo e enxofre para a perdição eterna, Deus estará dirigindo uma palavra de vida, dizendo: vocês escolheram confiar no Senhor. Vocês escolheram confiar no sacrifício do sangue. Vocês escolheram confiar que através do sangue do Cordeiro vocês receberiam uma terra prometida, não uma terra aqui neste mundo, não uma Canaã terrena, mas vocês escolheram se apegar no vosso Deus para receber
a Canaã celestial. Eu gostaria de orar por você, onde você estiver, seja próximo, distante, num outro país, numa outra nação. Eu quero orar por você. E eu quero pedir a Deus para que te abençoe nesse momento, para que você seja fortalecido. Lembre-se de uma coisa: reforce, renove a sua aliança com Deus, e Deus vai te abençoar. E eu tenho certeza que um dia você vai ouvir esta palavra, que você foi fiel, você se apegou a Deus, e você vai ouvir que você recebeu a sua vitória, que o galardão é seu. Vamos orar ao Senhor neste momento. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos que há muitos que estão ouvindo a Tua palavra neste momento. A Tua palavra é viva. Diz, Senhor, os evangelhos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, eu creio que essa palavra é viva, é poderosa. Senhor, há pessoas agora numa cama, num leito, deitadas, desesperadas, aflitas, olhando para o teto. Ó Pai, eu creio que elas estão ouvindo a Tua voz da mesma forma que o Senhor falou com Samuel, da mesma forma que essas pessoas ouviram a voz de Samuel. Isso é, da mesma forma que Samuel ouviu a voz de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor fala. Da mesma forma que as multidões ouviam Jesus falar naqueles dias, o Senhor fala da mesma forma, através da Tua palavra. Nós oramos agora pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos aflitos, pelos presos, por aqueles que estão no caminho do mal, os marginais, os ladrões, assaltantes. Ó Senhor, aqueles que estão presos nas cadeias, pagando o que devem. Ó Pai, tenha misericórdia, aqueles que estão nas penitenciárias. Ó Senhor, fale ao coração dessas pessoas. Essas pessoas não podem mudar o que fizeram, mas Senhor, elas podem salvar as suas almas do inferno, da condenação eterna. Mas nós cremos agora na vitória do Senhor. Nós cremos agora na bênção divina. Eu peço agora, Pai, por aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, aqueles que precisam, Pai, de um grande milagre em suas vidas. Abençoe, abençoe, em nome de Jesus. Oh Pai, toca agora aquele que precisa de uma unção. Eu oro pelos pastores que estão vazios, oro pelos pastores que estão aflitos, aqueles cujos rebanhos não crescem, cujo rebanho não cresce, cuja igreja não cresce, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão duvidando do seu chamado, da sua vocação ministerial. Senhor, tenha misericórdia. Nós clamamos a Ti. Oh Senhor, nós Te adoramos. We lift up Your name right now, God. We present our life before You in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, we worship You. We give You glory. We give You honor. We give You praise. Lord, we present these people before You. All those who are listening to us right now, that they may receive the blessing of the Most High God, that in the name of Jesus Christ, You may be healed, You may be delivered, that You may be, God, that You may bless those people, God, with the shalom of the Messiah of Israel. In the name of Jesus Christ, that let this word touch the heart, the mind, the spirit, the soul of these people, Lord. In the name of Jesus Christ, wherever you are, in the name of Jesus Christ, be healed, be touched by the Lord Jesus Christ. Receive right now the blessing of the God in your life. Let this door be open to you. Let this door be open for you in the name of Jesus Christ. Door be open in the name of Jesus Christ. I ask, Lord, that You may heal right now, that You may give the peace of the Lord, or the shalom of Jesus Christ. I ask the guidance of the Lord from this man, from this woman, Lord, all these
people who are suffering under the bondage or the captive of the Satan in these hosts, O Lord, that they may be saved, that they may be delivered in the name of Jesus Christ. Receive right now the Rhema word. Receive the word of God in your heart right now, wherever you are, in the name of Jesus. Be healed, be touched in the name of Jesus Christ. Em nome de Jesus, Pai, todos os poderes das trevas que trabalham durante a noite, que sejam derrotados, sejam vencidos, e nós abençoamos agora, pedimos uma noite tranquila, um momento de descanso para essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluias, glória a Deus. Que o Shalom, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, possa estar com você. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final. Mas antes de terminar, nós queremos fazer a leitura de contatos de pessoas que escreveram para nós. Tânia de Catu, Bahia. Estou amando ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Tânia. Berta de Portugal. Saudades da Bahia, povo acolhedor. Muito boa essa palavra de Deus. Amei esse canal. Deus abençoe então a irmã Berta de Portugal. Virgínia de Americana, São Paulo. Oração por minha vida financeira e pessoal e por minha firma. Pastor Nilson Dantas, do Rio Grande do Sul. UMEB Brasil. Olá, boa noite, a paz, forte palavra. Ana Gomes Correia, Paramirim, desculpe, Rio Grande do Norte. Olha, gostei muito desse canal, vou indicar aos meus amigos e irmãos, pois é uma bênção. Boa palavra, pastor. Quando vai ter novamente este programa? Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, meu querido irmão. Ariston, da Argentina. Oração por minha família. Amos todos, Brasil. Denzel, Rio de Janeiro. Glória de canal. Só tem homens de Deus. Pastor Robson Lima. Gostei muito, pastor. Gianice, do Ceará. Olá, pastor. Verdadeiramente, essa é uma obra de Deus, ok? Pastor Ariel de Santana, Alagoinhas. Pastor, estou acompanhando esta programação. Sucesso no seu ministério. Muito obrigado. Ana Sardinha, muito boa essa palavra. Deus o abençoe. Então, a todas essas pessoas que nos ligaram, nós queremos informar que estamos orando por vocês, estamos pedindo a Deus pela vida de vocês. Orem também, guarde esta palavra, ouça esta palavra e pegue esse texto, especialmente todo o capítulo aqui de Deuteronômio, capítulo 4, leia todo esse capítulo e ele ficará com você como uma palavra rema ao seu coração. Eu gostaria que você também orasse por nós, porque nessa próxima segunda, dia 10, 11, nós estaremos subindo a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Nós estaremos ali cerca de 12 dias, voltaremos lá para o dia 22, mas este programa vai continuar no ar e você vai estar ouvindo a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Este é o programa Oásis do Deus Vivo no seu final. Este é o programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Visite o nosso site e nos acompanhe no nosso Twitter. Você vai receber através do nosso Twitter mensagens, só mensagens da palavra de Deus. Nós passamos mensagens da Bíblia, só textos da Bíblia em português, em inglês e também, se você saca, você pode pegar versículos em hebraico que vai ser para a sua edificação. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.